Olá, hoje é dia 18 de junho, quinta-feira. Eu sou Alex Agostino, economista-chefe da Austin Rating. E o Banco Central divulgou na manhã desta quinta-feira o resultado do IBC-BR, indicador de nível de atividade no Brasil. O indicador apontou para uma queda de 9,7% em abril, na comparação com março, um pouquinho abaixo da nossa expectativa na Austin, que projetávamos uma queda de 11%. O número ficou um pouco melhor. Isso é interessante porque nas últimas semanas nós vimos que diversos indicadores de vendas no comércio, setor de serviços, também apresentaram uma forte queda. Então já era esperado, não é uma grande surpresa. A surpresa de fato é porque ele ficou menor do que as expectativas de mercado. A mediana de mercado era uma queda de 15%. Então é mais um indicador que, apesar da queda, mostra que o fundo do poço não foi tão profundo como se imaginava. Claro que, dado a esse resultado, que é o primeiro mês do segundo trimestre, reforça a expectativa da Austin de que o PIB pode atingir uma queda de 10% no segundo trimestre. Mas o lado positivo é que, com esses números ficando abaixo das expectativas, já pode haver um movimento de uma recuperação um pouco mais rápida daqui até o final do ano, ou seja, o segundo semestre podemos ter aí resultados um pouco mais positivos do que o inicialmente projetado. Lembrando, né, que no início da pandemia havia um nível de incerteza muito grande, então tinha aquela preocupação, teve gente que falou que o PIB brasileiro poderia cair até 10%. Na Austin, por enquanto, nós mantemos a nossa estimativa de uma queda do PIB de 6% para esse ano. O lado positivo, como eu disse, é de que nós poderemos ter, dado todos os estímulos feitos pelo governo e também a retomada das atividades nos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte, nós podemos ter agora uma atividade econômica mais fortalecida a partir de junho. Então, a engrenagem pode ganhar fôlego no último trimestre do ano e até começar a apresentar resultados positivos. Primeiro, nós temos que aguardar ainda, mas os primeiros sinais já mostram que não foi uma queda tão profunda assim da atividade econômica. De novo, ainda que nós tenhamos recordes, por exemplo, de nível de desemprego no país, de queda da renda, mas não é aquele hectacombe, né, que alguns previam. Bom, o lado positivo dessa situação de recessão, se é o que podemos destacar de positivo, é que a taxa de juros foi reduzida na noite da quarta-feira pelo Banco Central, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, para 2,25% ao ano. Ficou dentro das expectativas majoritárias do mercado e também da Austin. Estava em 3% ao ano, caiu para 2,25%. E a grande expectativa era em relação à justificativa que o Banco Central daria para o corte. Pois bem, tinha uma expectativa de vai deixar a porta aberta para novos cortes ou não? O Banco Central, sim, deixou a porta aberta para um novo corte na reunião lá no dia 5 de agosto, que vai acontecer ainda. Mas ele disse que a porta está mais estreita. O corte pode ser menor do que aconteceu. Então a redução hoje estimada em meio ou 0,25 ponto percentual. Na Austin, por enquanto, nós mantemos 0,25 ponto percentual, desculpe. Então a taxa chega a 2% ao ano. Tem um lado positivo também, que é, com a taxa menor, claro que há uma expectativa de retomar, por exemplo, os investimentos no setor imobiliário, a retomada na compra de veículos, mas também tem uma observação que o Banco Central fez, que esse cenário de incerteza tem gerado por parte das famílias uma certa postura de precaução. Significa que as famílias estão preferindo muito mais realizar uma poupança do que realizar gastos, porque ainda existe alguma incerteza no cenário. Mas aos poucos a vida vem retomando, né, e a expectativa é que no último trimestre do ano já ganhamos uma força maior. Outro ponto interessante a destacar com relação à queda da taxa de juros é que o governo também reduz o volume que ele paga de juros para os seus credores, ou seja, aqueles que compram títulos do Tesouro Direto, né, para financiar as dívidas do governo, a rentabilidade caiu, então ele vai pagar menos juros. Só para ter uma ideia, o governo, com essa redução dos juros, daqui para frente, em 12 meses estimado, ele deve reduzir em 12 bilhões que ele paga de juros, 1 bilhão por mês a menos. Isso é importante porque ajuda o governo a manter mais dinheiro no caixa para também realizar essas ajudas emergenciais que estão acontecendo, tanto para as famílias como também para as empresas. Mas, por outro lado, na parte de investimentos,
o cidadão comum, né, ele que procura ali investir em renda fixa, começa a ficar um pouco preocupado, porque ele vê a rentabilidade dele ficando próximo de zero. Vou fazer aqui um exercício muito rápido. Com a Selic a 2% ao ano, caso aconteça chegando ali em agosto, e nós descontando 20% do imposto de renda para investimentos em renda fixa, então essa rentabilidade cai para 1,6% ao ano. Quando a gente desconta a inflação, que é estimada neste ano pela Austin de 1,4%, o mercado estima em 1,6%, nós estamos falando que a rentabilidade no ano deve ficar muito próximo de zero. Ou seja, imagine um cidadão que investiu no início do ano, ou agora, R$ 1.000, daqui 12 meses ele vai tirar R$ 1.000, não rendeu nada. E o que isso deve gerar, então, nas pessoas, nos investidores? Uma certa inquietação para observar outros tipos de investimentos. Bolsa de valores, por exemplo, compra de debêntures de empresas com garantia, fundos de investimentos imobiliário, fundo multimercado, enfim, eles passam a olhar outras opções de investimentos. Então o mercado de capitais brasileiro começa a ter um fôlego melhor daqui para frente. Essa é a grande expectativa. Então, nós temos um cenário, né, de recessão econômica, desemprego alto, mas por outro lado nós temos uma perspectiva de melhora antes do esperado, né? Então isso é bom, e também de uma mudança estrutural no mercado de capitais. Acho isso importante porque gera algumas oportunidades de investimentos e a gente começa a ter um pouco daquela formação, desenvolvimento que os países desenvolvidos fizeram no século passado. O Brasil está um pouco atrasado, mas a gente pode chegar nesse nível. Claro que todo esse cenário, se não tiver nenhuma ocorrência, né, que possa mudar, dar um revés no cenário, como uma briga do Trump com a China, ou mesmo internamente aqui no Brasil, ter um revés político, ou mesmo de um entendimento que não seja o ideal na parte fiscal. São preocupações que ficam no radar, mas o principal motivo hoje de análise é a queda da taxa de juros, os efeitos na economia e, claro, o IBCBR que veio dentro das expectativas, mas que mostrou que podemos ter uma recuperação antes de esperar. É isso, obrigado, até mais.